Bom dia. Que nos abençoe Jesus em sua paz, em sua harmonia. Hoje é com alegria que estamos recebendo em nossa casa aqui o nosso amigo José Carlos de Lucas, né? Alguns de nós vão se lembrar que ele esteve conosco aqui durante um bom tempo, participando aqui na nossa casa, aos domingos, com trabalho espiritual no fim da tarde, né? É com alegria que nós estamos recebendo. Nosso companheiro é juiz de direito em São Paulo, escritor e orador espírita, né? Integrante do grupo espírita Esperança em São Paulo, que fica na Vila Matilde, é isso? Na Vila Matilde. Até o momento é autor de 24 obras, sendo o mais recente que ele vai dialogar conosco aqui hoje é o Aqui e Agora, né? Os direitos autorais de todos os livros foram cedidos a diversas entidades filantrópicas. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, realiza reuniões virtuais ao vivo, com reflexões espirituais, orações e vibrações de saúde e paz. Transmissão através de suas redes sociais. Apresenta programas semanais na Rádio Vibe Mundial FM, Rádio Rio de Janeiro e Web Rádio Fraternidade. Ao término da palestra, o Deluc estará autografando e conversando com as pessoas interessadas em dialogar com ele. Vai permanecer aqui conosco. Mais informações, acesse o site www.jcdeluca.com.br ou converse com um dos integrantes da equipe que estão identificados aí com as camisetas, tá bem? A próxima palestra do nosso companheiro será no dia 28/6, 20h30, Grupo Espírita Esperança, Rua Moisés Moratti, 1120. Desculpe. Ok, desculpe aqui. Moisés Marques, no bairro, aqui pertinho, Vila Iricanduva. Que tenhamos aí bons momentos, com certeza, com as palavras do nosso companheiro. Muito bem-vindo na nossa casa. E que Jesus nos abençoe. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Isso. Sejamos todos bem-vindos a esse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes. Pessoas vindo pela primeira vez aqui no salão, aqui nesse trabalho. Olha, sejam muito bem-vindos, tá? Que a casa acolha vocês, assim como a todos nós, e que vocês consigam, através de seus merecimentos, obter todas as graças possíveis. Bom dia a todos vocês também, que nos assistem, nos ouvem pelas mídias digitais. Sejamos todos bem-vindos. Recados, por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Vamos desligá-los antes do início dos trabalhos, ok? Nós temos na casa agora 2 cursos com inscrições abertas. Ciclo Básico de Espiritismo. É um curso rápido de 4 meses para conhecimento geral da doutrina espírita. Por favor, quem quiser participar do curso, e que é muito importante para conhecimento, informações em nossa livraria. Outro curso com inscrições abertas, com início agora em agosto, Ciclo Básico de Principiante Espírita, né? Já é um curso de um tempo maior, 4 anos. Mas o que é 4 anos, né? Passa tão rápido. Nós já estamos no meio desse ano. Quando vejo, já é o Natal, já passou. Inscrições, por favor, se dirijam à nossa livraria. Nós temos hoje, no final do trabalho, o prato do dia. Quem quiser, na saída do salão lá fora, pudim de leite, quindim e trufa com recheio de brigadeiro. Olha só que delícia, hein? Vamos às informações do segmento dos nossos trabalhos. Leitura da mensagem pela Luciane. Leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e mais a prece inicial
pela Vera. Vibrações gerais. Prece de encerramento. Hoje, como é um dia especial, vamos aguardar o término da palestra de hoje. Como disse o César, temos a grande honra de receber o Dr. José Carlos de Luca, que vai fazer para nós a palestra cujo título é da apresentação do seu mais recente livro, Aqui e Agora, Espiritualidade Prática para o Dia a Dia. Que todos nós tenhamos um excelente trabalho e que Jesus nos abençoe. Bom dia. A mensagem de hoje é do livro Canais da Vida, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Capítulo 3, ante o apelo do Cristo. Desperta e faze algo que te impulsione para frente na estrada de elevação. Não te detenhas. A vida não te reclama atitudes sensacionais, gestos impraticáveis ou espetáculos de súbita grandeza. Pede simplesmente seja sempre melhor para aqueles que te cruzem os passos. Esqueçamos o mal e procuremos o bem que nos esclareça e melhore. Ainda agora e aqui mesmo, enquanto relemos o convite do Senhor, podemos formular no coração uma prece por todos aqueles que ainda não nos possam compreender e, através da oração, começar a obra de nosso aperfeiçoamento para a vida imortal. Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Os bons espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a figura de Jesus e primeiramente agradecer por esta casa bendita que nos acolhe, pelo nosso dia, pela nossa existência, pelos nossos desafios e oportunidades. E rogar ao Pai que guie e ilumine os nossos caminhos, hoje e sempre. Graças a Deus. Meus queridos amigos, muito bom dia. É um prazer sempre renovado poder voltar a esta casa, da qual nós temos recordações muito felizes. A emoção sempre nos toca o coração quando entramos aqui nesse templo de amor, de trabalho espiritual. Pelos meus cálculos, já fazia 14 anos que aqui eu não voltava. Então eu estava com o coração muito esperançoso de um dia ser relembrado e poder estar aqui nessa manhã, nesse trabalho de amor, de reflexão espiritual. Espero ser breve, afinal de contas, temos ali doce de leite, quindim. Espero que possamos trazer o manjar da espiritualidade aqui.
gostaríamos de apresentar um capítulo aqui desse nosso mais recente livro, que é o livro Aqui e Agora, e eu separei uma página que eu considerei para mim muito importante. Tudo aquilo que eu escrevo ou falo se destina primeiramente a mim. Então, como eu achei esse tema do capítulo 25, intitulado Oração da Libertação. Eu achei muito importante para mim, tem me ajudado, e por isso eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões. Esse capítulo, ele parte de uma oração de Chico Xavier. Uma oração que eu achei de uma profundidade, de um conteúdo inigualável. Mas para entender bem essa questão desta oração, eu gostaria de fazer um pequeno preâmbulo a respeito de um assunto que, creio eu, diz respeito a todos nós, de interesse a todos nós. Que se trata da questão do sofrimento. Eu não sei se alguém aqui está sofrendo. Tem alguém aqui sofrendo? Levante a mão, por favor. Tá. Os que não levantaram, podem esperar que em breve isso deve acontecer, né? E muitas vezes a gente se depara com a questão da duração do nosso sofrimento. Quanto tempo essa dor caminhará conosco? Quanto tempo eu vou demorar para entrar numa fase melhor da minha vida? Allan Kardec questionou os espíritos a respeito disso que eu denomino como uma curiosidade, um interesse profundo. Afinal, creio eu, todos nós estamos aqui evidentemente, buscando uma libertação do sofrimento, uma libertação da nossa dor, seja ela física, seja ela moral, emocional, mental, social, familiar. Todos nós que estamos na Terra, inevitavelmente passamos aqui, como já sabemos, por expiações e por provas. Não é? Então, Allan Kardec fez uma pergunta que eu considero muito fundamental e eu creio que ela é uma pilastra da própria doutrina, sem a qual a gente não vai entender mais nada. Allan Kardec então pergunta, em rápidas palavras, quanto tempo vai levar a duração do nosso sofrimento? Alguém gostaria de ter essa resposta ou não? E os espíritos de luz, na questão 1004 de O Livro dos Espíritos, responderam a Kardec, dizendo, a duração do sofrimento depende. E depois desse depende, a gente fica com aquela curiosidade de saber, depende do quê? E de quem? Não é? Depende de quem e do quê. Vocês já intuíram o que é que os espíritos vão responder? Afirmando que o nosso sofrimento, a duração dele dependerá do tempo que nós vamos levar para nos melhorarmos. Eu vou repetir. A duração do nosso sofrimento depende do tempo que a gente leva, que a gente vai levar para nos melhorarmos como seres humanos. E quando a gente medita, então, nessa resposta, nós vamos entendendo melhor
o nosso papel dentro da doutrina espírita. Porque, invariavelmente, quando nós vamos buscar, seja o centro espírita, seja um templo religioso, as nossas fichas estão depositadas numa ajuda que vem de fora. As nossas fichas estão depositadas na ajuda dos espíritos, na ajuda de Deus, dos santos, dos espíritos, do Espírito Santo, seja lá a figura divina que nós cremos. Embora não se negue que nós somos indiscutivelmente auxiliados, nosso irmão aqui, na preparação do trabalho, ele já falava, os espíritos estão aqui. As correntes de Dr. Bezerra, de Eurípides e de tantos outros tarefeiros, já estão aqui nos tratando desde o momento que nós entramos nessa casa. Eu diria até desde o instante que nós acordamos. Em que nós pensamos, vamos ou não vamos no centro? Está friozinho. Ontem tomei quentão demais. O que será que vai ter? Será que vai ter o pudim? O quindim? Enquanto estávamos na dúvida, nosso anjo de guarda, nosso mentor individual, já estava trabalhando no nosso psiquismo. Levante. Se esforce. Compareça. Vença a preguiça. E enquanto aqui estamos sendo tratados. Cada um de nós tem uma ficha na qual as nossas necessidades são anotadas pelos guias de luz. E eles arquitetam providências para nos socorrer, indiscutivelmente. Mas isto é só uma parte da libertação do nosso sofrimento. Porque os espíritos responderam a Kardec, quando ele pergunta, quanto tempo vai durar? Depende, mas depende de quem? Ele não fala depende de Deus. Depende de Dr. Bezerra. Depende de São João. Não. Ele diz, depende de cada um de nós. E aí nós podemos entender aquele axioma espírita do ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, para que o céu me ajude, tem uma etapa anterior, que é a etapa do ajudar-me, esforçar-me. Mas esforçar para quê? Basta vir ao centro? É um passo. Mas é um passo que nos deve levar a outro, que é o passo da nossa melhora. E melhora aqui significa, conforme a leitura feita aqui pela nossa irmã, melhora significa transformação moral. E aí, então, com esse raciocínio, a gente vai poder entender o conteúdo dessa oração de Chico Xavier, que eu denominei aqui, por minha conta, de oração de libertação. Quem quer aqui oração de libertação? Vai só pegar o livro lá depois.
a oração de libertação que Chico Xavier fazia. Prestemos atenção no que é que Chico Xavier pede a Deus, pede a Jesus. Ele diz assim: Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para este dia. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me inspire a ser melhor para os outros. E que o teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Não é essa oração que a gente faz todos os dias? Não são esses pedidos que a gente costuma fazer nas nossas preces? Eu, particularmente, cheguei à conclusão que não. Pelo menos para mim. Veja então Chico falando: Senhor, que a tua luz afaste dos meus caminhos as trevas. Até aí eu vou. Até aí eu peço. Mas eu nunca me dei conta, nessa sutileza espiritual do Chico, ao pedir que Jesus afaste as trevas, não as trevas que vêm dos outros, como geralmente a gente pede. Senhor, que me livre da inveja da minha cunhada, que me livre do ódio da minha sogra, né? Que me afaste do meu chefe, tire do caminho os meus inimigos. Não. É uma oração de autoconhecimento, porque Chico Xavier vem pedir o quê? As trevas que se projetam de mim mesmo. Olha que coisa. E quando eu constato que Chico Xavier pede a Jesus para que afaste as trevas dele mesmo, eu fico pensando, se Chico tinha trevas, o que é que sobrou para nós? Concordam? Nós estamos muito preocupados com a inveja do outro, o mal olhado do outro, a vibração negativa que vem do outro, a perturbação, o trabalho de magia. Chico não se preocupa com nada disso. Não que isso não ocorra, não exista. Mas ele está se preocupando com as trevas que tem dentro dele. Porque são essas trevas interiores, são as nossas sombras interiores que fazem conexão com as sombras de fora. As trevas do mundo me atingem na medida em que elas encontram alguma sintonia com as minhas trevas internas. Então, nessa oração, o primeiro pedido do Chico é que a gente comece a pensar na existência de que nós temos trevas interiores. Que nós temos sombras. Que nós temos ainda um lado da imperfeição, que o mal ainda habita a nós. E é preciso muita coragem para admitir isso, gente. Porque a gente é muito focado em ver o mal que vem de fora, o mal do outro. Mas temos uma dificuldade, o nosso ego tem uma dificuldade muito grande de achar que o mal ainda habita a gente. Isso é fácil para a gente admitir ou não? É constrangedor.
Mas ao mesmo tempo que é constrangedor, é libertador. Porque o problema não é tanto a nossa imperfeição momentânea. O problema maior é não nos darmos conta das nossas inclinações negativas, das nossas paixões inferiores. Porque eu não consigo mudar algo que eu não sei que tenho. Eu não consigo tratar uma doença sem um diagnóstico. Sem reconhecer, estou doente. E se nós estamos ainda vinculados a um planeta de expiação e de provas, um planeta ainda inferior, isso fala muito da gente. Eu sei que talvez você já esteja muito arrependido de ter saído da cama, mas, ora, o mundo é mau, o mundo é perverso, o mundo é cruel. Isso fala de nós. Porque o mundo é o retrato dos seus habitantes. E esse mal ainda está em nós. Pode ser que muitas vezes a gente não chegue a consumar o mal. Mas muitas vezes nós pensamos no mal. Nós muitas vezes falamos mal. Nós muitas vezes não concretizamos uma vingança, mas ficamos, de certa forma, felizes quando uma pessoa que nos prejudicou sofre um revés. Aquele inimigo, aquele parente difícil, aquela pessoa que nos machucou. Um dia a gente toma conhecimento que ela sofreu um problema. Ela bateu o carro, ela ficou doente, ela entrou em falência. E a gente intimamente sente um certo regozijo. Não é? E a gente fala, bateu o carro, é? Deus sabe o que faz. Nós guardamos ainda ressentimentos, mágoas antigas, aversões. Porque na nossa faixa de evolução, o nosso estágio anterior qual foi? Nós começamos o estágio lá no reino mineral, depois nós fomos para o reino vegetal, depois nós fomos para o reino animal. E a nossa próxima fase qual é? É o reino angelical. É a próxima, hein, gente? Não é agora. Embora alguns já se sintam anjos. Mas a nossa fase é a fase hominal, que fica entre o animal e o angelical. Por isso que a gente é um ser muito complexo. A gente tem momentos em que a gente está, sabe, quase sendo um anjo. E a gente tem momentos que a gente tem bondade, tem amor, tem respeito. Mas isto, quantas horas do dia ou quantos minutos do dia a gente está nessa frequência
mais próxima do anjo? Alguém já fez essa conta? Seria bom no final do dia a gente falar, bom, quanto tempo do meu dia de hoje eu fui uma pessoa mais evoluída? Porque predominantemente a gente está mais na fase do quê? Entre o animal e o anjo, nós estamos mais próximos do quê? Do animal. Tanto é que a gente inconscientemente fala, olha, fulano, cuidado, fulano é uma fera. Fulana, nossa, é uma jararaca. Ah, Beltrano está com a macaca hoje. Então a nossa parte instintiva é ainda o quê? Muito forte. E instinto aqui, o instinto na sua exacerbação, ele significa muito ego, muito eu, muito orgulho, muita soberba, muita vaidade, muito meu, 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 meu. Os outros, nem sei se existem. Então é importante que, ao fazer essa oração, a gente comece a reconhecer. Porque, numa outra questão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual era o meio prático e eficaz que o homem tinha de não se deixar arrastar pelo mal e poder se libertar e caminhar para uma vida melhor. A resposta foi, conheça-te a ti mesmo. Então, o melhor meio, segundo os Espíritos, para a gente começar a diminuir as nossas trevas, diminuir. Eu não estou nem falando que nessa encarnação nós vamos acabar com todas as nossas trevas interiores. Porque se nós estamos ainda num mundo de expiação e provas, o mal ainda predomina aqui. E quando eu falo que o mal ainda predomina, me perdoem. O mal predomina não só lá fora, mas o mal ainda predomina dentro. Ah, mas eu não faço o mal. Eu acredito. Se você chegou até aqui, isso é uma indicação clara que a gente já não está praticando tanto mal como já praticou em outras vidas. Mas o nosso problema não é só não fazer o mal. Porque dizem os espíritos que não fazer o bem que se pode também é o mal. Então não basta passar a vida em brancas nuvens. Não fiz o mal a ninguém. Nós vamos chegar do outro lado com essa frase, nós vamos sentir alguns problemas. Porque a pergunta que nos farão, e essa talvez a nossa própria consciência nos fará, não fiz o mal, mas e o bem? Fiz? Amei? Ou só quis ser amado? Ajudei? Ou só quis ser ajudado? Estendi a mão? Ou só vivi de mãos fechadas? Cuidei apenas dos meus interesses? Ou me preocupei também pela felicidade dos outros? Servi ou fui apenas servido? Voltemos então àquela questão dos espíritos. A nossa transformação moral, o esforço de se melhorar, é isso que nos liberta do sofrimento. Porque o sofrimento que está na nossa vida não é uma punição, não é castigo divino, é apenas o quê? Reverberação do mal que um dia a gente plantou nesse mundo. E não apenas do mal que a gente fez, mas do bem que a gente não fez.
Os espíritos de luz esclarecem que há na Terra 3 grupos encarnados. O primeiro grupo é um grupo pequeno, que eles dizem que é formado por espíritos que estão devotados ao mal. Eles são conscientes. Eles querem ver o circo pegar fogo. Eles querem a balbúrdia. É um grupo. Está aí. E é um grupo pequeno, dizem os espíritos. E há um outro grupo pequeno, que são aqueles deliberadamente bons, que ajudam, que não vivem egoisticamente, que são fraternos, que não têm preconceito, que são dóceis, que são amáveis, que são misericordiosos. É um grupo pequeno. Mas o terceiro grupo é o maior de todos. Nesse grupo estão aqueles que não fazem o mal, mas também não fazem o bem. A libertação do nosso sofrimento pressupõe, dessa forma, que a gente vá diminuindo as nossas trevas, diminuindo os nossos instintos, o nosso egocentrismo, para, pouco a pouco, nós vivermos mais na faixa do bem do que na faixa do mal. Porque hoje nós cometemos o mal, amanhã nós vamos cometer, porque o próximo mundo que nós vamos viver, que é o mundo da regeneração, o mal ainda existirá lá? Sim. Aí depois no outro mundo, que são os mundos felizes, lá haverá o mal? Sim. Embora não seja mais predominante. No mundo feliz vai predominar o bem, embora o mal ainda exista. Mas em que momento, portanto, o mal vai desaparecer por completo da gente? Quando nós estivermos ali, no 5º mundo, que é o mundo depurado. Um mundo crístico. Percebe que nós temos uma caminhada enorme. Não é, gente? Então, bom, o que é que eu faço? É esse trabalho interior que Chico aqui está falando. Todo dia. Todo dia. Sobretudo quando a gente acordar. Senhor, me ajude a não deixar que as minhas trevas se projetem tanto para fora hoje. As minhas trevas, os meus conflitos, os meus medos, as minhas raivas. Na leitura que foi feita aqui também antes, Allan Kardec vai dizendo que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para a sua transformação moral, se esforça para dominar as suas mais paixões. Portanto, não é aquele que já dominou por completo as suas más paixões. Esses espíritos aqui não estão mais na Terra. Se estão, é um ou outro, talvez estão aqui hoje, mas a grande maioria já está em mundos superiores. E os que ainda estão por aqui é para nos ajudar. Então, nosso trabalho de hoje é autoconhecimento. Saber que ainda as trevas estão em mim. Saber que o mal ainda existe em mim. E eu vou me esforçar, se não para expulsar esse mal, mas me esforçar para não ser controlado por ele.
Nós vamos sentir raiva? Vamos. Nós vamos sentir ódio ainda? Vamos. Nós vamos sentir mágoa ainda? Vamos. Bom, então, qual é a saída? Já que a natureza não dá saltos, eu não posso me transformar do dia para a noite ou de uma encarnação para outra, num ser dominado por paixões e num Francisco de Assis, numa Madre Teresa de Calcutá. A natureza não dá saltos. E a nossa evolução caminha passo a passo. Mas qual é o passo hoje, então? O passo é reconhecer essas trevas e me esforçar para não ser dominado por elas. Joana de Ângeles dá um exemplo interessante. Ela diz: nós podemos sentir mágoa. Isto é humano. Me deu um alívio isso. Porque toda vez que eu sentia uma mágoa, eu ficava me sentindo culpado. Mas ela complementa. Mas não fique muito tempo magoado. E ela faz uma sugestão. Que você não fique mais do que 15 minutos magoado. Aí eu fiquei magoado com ela, porque 15 minutos eu achei pouco, né? É claro que, talvez para algumas mágoas pequenas, 15 minutos até seja muito. Vamos pensar, por exemplo, numa outra paixão que pode nos causar problemas e sofrimento. O ciúme. Não sei se tem alguém aqui que sente isso. Ciúme, apego. O trabalho não é sair daqui e dizer, a partir de hoje, não sou mais ciumento. Desista. Você vai ver que 2 ou 3 minutos depois você vai ter um ataque. Meu trabalho qual é? Primeiro, reconhecer, sou ciumento. Reconhecer, o ciúme está atrapalhando a minha vida. Está atrapalhando o meu relacionamento. Está me atrapalhando lá em casa, no trabalho, enfim. O ciúme aparece em tudo quanto é lado. Então, reconhecer isto. E tentar dominar os efeitos desse ciúme. Vamos tentar exemplificar. Casal, o marido, nas festas de fim de ano, é convidado para uma confraternização na empresa. E os funcionários não podem levar os seus respectivos companheiros ou companheiras. Então o marido chega para a esposa e diz assim, meu bem, tal dia vai ter aquela festa de confraternização de fim de ano da empresa. Ai, que bom, já vou comprar uma roupa para ir com você. E ele fala, não, não pode ir, é só para os funcionários. Nesse momento, o que vai surgir dentro da gente? Ciúmes. Como ele vai nessa festa sozinho? Ele vai me trair, ele vai fazer isto. Eu bem que estou pensando naquela fulana que trabalha com ele, e nisso, naquilo, e aquilo começa a tomar vulto. Como é que deveríamos agir nesse caso? Não se deixar dominar pelo ciúme. Sentir o ciúme? Sim. E ela poderia dizer então para o marido, meu bem, eu quero que você vá na festa.
Faço questão. Você sabe que eu sou ciumento. Mas eu não quero deixar que esse ciúme perturbe a nossa convivência. Eu quero que você vá. Mas você sabe que eu sou ciumento. Então, você vá. E no dia que você for, lembre que aqui em casa tem uma mulher que te ama. Se você puder me mandar uma mensagem a cada meia hora, eu vou gostar. Se você puder mandar uma fotinho com quem você está, mas você vai. Você percebe como nós conseguimos, então, conhecer as nossas trevas, conhecer aquela paixão inferior que nos domina, saber que ela existe, mas se esforçar para controlá-la, para domá-la. Tenho assistido alguns capítulos da série The Chosen, não sei se alguém aqui tem acompanhado, que narra a vida de Jesus. E é uma passagem que eu achei muito interessante, em que Maria Madalena, já convertida ao Evangelho, já acompanhando Jesus, ela sente, num determinado momento, um impulso de voltar àquela vida anterior. E ela, tomada por essa paixão que ela a descontrolou, ela volta aos lugares, às pessoas, naquele mundo das paixões desenfreadas que ela viveu. Jesus, sabendo disso, manda 2 discípulos dele atrás de Maria Madalena. E eles a encontram nos becos ali de Jerusalém. E ela, caindo em si, da falha, da fraqueza, os discípulos a convidam a voltar e ela diz que se sentia envergonhada, que se sentia culpada. Ela que já conhecia o Mestre, como ela foi capaz de ter errado outra vez? Eles a convencem e ela volta. E vai ao encontro de Jesus, profundamente constrangida, envergonhada. E quando Jesus a recebe, ele diz para ela: Maria, que bom que você voltou. E ela disse: mas mestre, eu falhei, fui fraca. Ele disse: e você achou que seria diferente? Você achou que nunca mais ia voltar a errar? E ela diz então: mestre, eu não estou à altura de te seguir. Ele disse: não está mesmo. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu não exijo de você santidade. Eu só quero o teu bom coração. Eu só quero a tua honestidade íntima. A sua coerência. O seu saber que você está num caminho de aperfeiçoamento. E ele a abraça e reintegra Maria ao caminho. Espiritualidade é um caminho, gente. Mas é um caminho que a gente deve andar, deve caminhar. O segundo ponto dessa prece, eu acho que eu já não posso falar mais nada, porque meu tempo já foi. Mas eu vou arriscar um único item aqui.
Chico, nessa prece, também pede a Jesus a inspiração para que ele seguir por ela nas decisões que deve tomar naquele dia. Então veja que coisa interessante. Chico pede a Jesus que o inspire a agir da forma como Jesus recomenda. Geralmente a gente pede a Jesus, Jesus me ajude aqui, me ajude aqui, me ajude aqui, me socorra nesse momento, me ajude nesse problema. Tudo certo. Mas o Chico lhe dá um passo além. Ele está dizendo, Jesus, me ajude a agir de acordo com aquilo que seja a tua vontade, a vontade de Deus. É, de certa forma, uma reprodução daquele trecho da oração do Pai Nosso, onde nós dizemos, Senhor, que seja feita a tua vontade. É um trecho que a gente tem uma dificuldade de orar, porque o que a gente gostaria de dizer era, na verdade, isso, Senhor, que seja feita a minha vontade. Nesse ponto, Chico se aproxima muito daquele status que chegou Jesus, que um dia nós chegaremos. Estamos distantes dele, mas devemos caminhar nesse sentido. Em que momento Jesus se tornou um espírito iluminado? O guia e modelo da humanidade. Quando ele manifesta dizendo que ele e o Pai eram uma só pessoa. Ou seja, não havia vontade do Cristo que não fosse a vontade de Deus. O que Jesus queria fazer era a vontade do Pai. O que Chico Xavier pede nessa oração era exatamente isso. Senhor, que nas minhas atitudes eu cumpra a tua vontade. Porque eu sei que a tua vontade é superior à minha. Eu sei que a tua vontade me coloca no caminho da felicidade. E automaticamente vai me libertando do sofrimento. Porque para o Espiritismo, felicidade é evolução. Felicidade é crescimento. A nossa felicidade, ela está diretamente associada à evolução do espírito, ao seu crescimento, ao seu melhoramento. Inversamente, quanto mais eu retardo esse crescimento, quanto mais eu fico na faixa dos instintos egóicos, das paixões, mais eu me distancio da felicidade, mais os problemas continuam comigo. E aqui me recordo de uma história de um homem que estava no deserto. Morrendo de sede, andando dias e dias debaixo do sol. Tudo o que ele queria era água. E a certa altura, ele avistou ali uma espécie de um vendedor, de um homem que estava vendendo alguma coisa, e ele imaginou que aquilo fosse água. E ele então se aproxima, e para sua decepção, aquele homem não estava dando água ou vendendo. Ele estava vendendo gravatas. Ele falou, mas por que eu quero gravatas no deserto? E foi embora. Andou outro tanto, até que ele chegou na cidade. Uma cidade pequenininha. E o único estabelecimento comercial que ele foi entrar para, enfim, matar a sua sede, ele foi barrado na porta.
porque o segurança disse: aqui só entram homens com gravatas. Então, meus irmãos, o Evangelho são as gravatas. Gravatas que muitas vezes a gente acha que não vai usar, que a gente não precisa, que a gente pode obter a felicidade de um outro modo. Mas são elas que vão promover a libertação das nossas dores e do nosso sofrimento. Esse é o conteúdo do capítulo 25. No capítulo 26, eu faço uma proposta de a gente se dedicar, porque são 5 pedidos aqui dessa oração do Chico. Que a gente faça uma imersão em cada um desses pedidos. Eu estou fazendo a sugestão de que a gente fique uma semana em cada um dos itens dessa prece. Lá eu faço propostas, desenvolvo, para que a gente possa trabalhar praticamente em nós, colocar na prática essa oração da libertação. Meus amigos, foi uma alegria muito grande estar com vocês e cada vez que aqui me encontram, eu tenho a alegria do céu, de estar num ambiente tão iluminado, cercado de pessoas tão queridas. E eu queria dizer que quando eu morrer, eu vou para o céu. Né? E quando eu chegar lá, eu não vou estranhar, porque ter passado esses breves minutos com vocês foi experimentar um pedacinho do próprio céu. Um beijo no coração de todos. Obrigada mais uma vez, doutor De Luca. O duro que ele só aumentou a nossa responsabilidade, né? Encheu a gente de conhecimento, de reflexão, de exercício. Então, que essa seja a nossa semana. Nesses instantes, nós vamos realizar o nosso passe, vamos fazer um passe coletivo e uma prece para encerrarmos aí com chave de ouro a nossa manhã. Vamos então respirando, todos nós, para que nesses instantes, onde os nossos amigos espirituais aqui presentes nos brindam com esta energia, é a energia do passe, é a energia do amor, que vibramos nesse instante. Somos capazes de receber e, principalmente, de doar. A energia que começa no alto das nossas cabeças e percorre cada um dos centros de força. Para que o corpo físico, mental, espiritual esteja em equilíbrio. Para que possamos reconhecer as nossas fraquezas, as nossas necessidades. Para que possamos repensar o nosso dia, a nossa semana, a nossa atitude frente à vida. E vamos escolhendo novos caminhos, novas trilhas que vão nos oportunizar o aprendizado. Se pararmos nesses breves instantes de vibração, de reequilíbrio, já somos hoje capazes de reconhecer que somos um pouquinho melhor. Porque buscamos renovar
o nosso pensamento, a nossa atitude, o nosso bem-estar. Essa responsabilidade que traz para cada um de nós não deve nos pesar nos ombros como uma culpa, como um fardo, mas como uma oportunidade de ser, de estar e continuar evoluindo. Gratidão nessa manhã, então, pelo conhecimento compartilhado pelo nosso palestrante. Gratidão porque os nossos amigos espirituais estão aqui nos fortalecendo, nos trazendo boas energias, nos trazendo consciência. Gratidão então por cada trabalhador, pela casa de paz e amor e por essa doutrina que nos convida a cada dia sermos melhores. Talvez não a grandes passos, mas de acordo com o que possamos dar. E quem sabe um dia os nossos exemplos façam o convite a outros tantos que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer uma doutrina, um caminho, um exemplo, como o nosso grande Mestre Jesus. Que tenhamos então uma semana de paz, com muitas oportunidades. Gratidão por cada um que está aqui presente, que está ligado à nossa casa de paz e amor. Que Jesus nos abençoe e abençoe a nossa semana. Que assim seja. As pessoas que quiserem, então. Dr. De Luca está aqui. Vamos só nos organizar, né? Para que a gente possa aí, então, vir até aqui, pegar o autógrafo. Boa semana a todos. Só aqui que a gente tem que usar. Paz e amor em Jesus.